Olá a todos, quero cumprimentar cada um de vocês com boa tarde, claro, mas também com a paz do Senhor. Que a paz de Deus seja convosco, com você, com sua família, com todos ao seu redor. Sintam-se abraçados, sintam-se bem-vindos em mais um programa A Voz da Profecia. Nós vamos seguir agora na próxima hora estudando mais um capítulo da Palavra de Deus. E que essa palavra, que vem diretamente do coração do nosso Pai, fale ao seu coração. Que o céu agora esteja diretamente na sua vida, na sua mente, no seu coração e sinta, de fato, essa paz que somente Deus pode dar. O mundo nunca poderá. Então, eu convido você a abrir hoje em 1 João capítulo 4. Abra sua Bíblia, já se prepare para neste momento você se concentrar, focar naquilo que Deus quer dizer para você. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo você também, Evandro. Que bom, estamos juntos novamente para mais um programa. Olá, Leila. Olá a todos os ouvintes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa A Voz da Profecia. Que alegria estar com você para estudar e conhecer mais da Palavra de Cristo. Olha, eu fico feliz porque hoje vamos estudar um assunto que é de suma e muita importância, que é sobre o próprio amor de Deus. Vamos entender o conceito do amor e o que João nos diz aqui no capítulo 4. Mas antes, eu quero agradecer imensamente a você que está no trabalho, em casa, no sítio, que está acompanhando através da internet. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela presença e por principalmente estudarmos e conhecermos a Palavra de Cristo juntos. Que bom, não esquecendo que você acesse o nosso canal no YouTube, Novo Tempo Santa Cruz. Lá tem a descrição dos nossos contatos, onde você pode sim nos contactar, pedindo uma oração, uma música, mandando um alô, um estudo bíblico. Estamos aqui para lhe ouvir também. E se você perdeu algum programa anterior, não tem problema. Toda semana tem um programa sendo atualizado. Então participe conosco. Neste momento eu quero convidar você a agora se deleitar numa música especial. Já que o capítulo 4 de 1 João fala sobre o amor, nós vamos ouvir uma música especial com Rafaela Pinho, O Seu Amor. Porque o amor, claro que é o próprio Deus, é dele que vem a sensação, o sentimento, a emoção de nós amarmos. E Rafaela Pinho canta essa música, O Seu Amor. E logo em seguida vamos para a nossa introdução com Reavivados por Sua Palavra, aquele resumo breve que nos mostra o que nós vamos entender hoje, o que nós vamos estudar. Fica por aí, a gente volta já para nós fazermos a nossa oração e assim iniciarmos a leitura de hoje. Voltamos já. Chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou, então me o seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar.
seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. No mundo aqui, a luta continua. São corações cansados de chorar. Mas quando estou contigo, eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar, lutar. Oh, seu amor levou-me até as montanhas, foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra eu aprendi. Sou forte pra lutar. Cultura FM. Esta é a voz da profecia. Na Bíblia existe um discípulo cuja história toca profundamente meu coração. Estou falando de João, o qual é uma prova do poder de Deus para transformar vidas. João foi provavelmente o discípulo mais novo chamado por Cristo. Porém, ele tinha um apelido muito incomum. As pessoas o chamavam de Filho do Trovão. A razão é que ele era temperamental, explosivo, se irritava facilmente e magoava com frequência as pessoas ao seu redor. Porém, mesmo sabendo quem ele era, Jesus o chamou. João então começa uma bela jornada com Cristo. Todos os dias eles estavam juntos, andavam juntos, comiam juntos, trabalhavam juntos. E a Bíblia diz que no final do dia, quando todos os discípulos iam dormir, João reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus, simplesmente porque não queria sair de perto do Mestre. E sabe, de tanto andar com Cristo, João foi transformado. Já no final de sua vida, as pessoas não o chamavam mais de Filho do Trovão, mas discípulo do amor. E é fácil entender o porquê desta mudança de apelido. Veja, por exemplo, o 4º capítulo de sua primeira carta. Dezenas de vezes, João repete a palavra amor nas suas mais diferentes formas. Ele quer mostrar para seus ouvintes que o amor é um sentimento mais importante e mais poderoso que existe. Veja alguns versos que exaltam o poder do amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. João é muito claro ao declarar que Deus nos ama.
Em seguida, ele diz que esse amor que recebemos devemos repassar, ou seja, assim como somos amados, devemos amar as pessoas ao nosso redor. Na tradição cristã, existe uma interessante história sobre João que declara que ele saiu da Palestina para viver seus últimos anos em Éfeso, entre os anos 70 e 100 depois de Cristo. Neste período, ele ensinava em uma escola para jovens líderes cristãos que estavam com muitos problemas de relacionamento. Tentando despertar neles a necessidade de mudança, durante vários dias, João chegou na sala e escreveu no quadro apenas uma frase: "Amem uns aos outros", e então encerrou a aula. Depois de vários dias fazendo a mesma coisa, um dos alunos questionou: "Professor, o senhor novamente vai nos ensinar sobre o amor ao próximo?" Diante da fala do aluno inquieto, João então declarou: "Quando vocês praticarem este ensino, passaremos para o próximo." Muito bem, já voltamos depois dessa belíssima música que claro, que fala o nosso coração, que o amor de Deus, ele nos traz paz, nos traz muito mais entendimento de quem Ele é e como nós devemos também sermos neste mundo. Então, o amor de Deus seja com você e na sua vida. Hoje nós vamos estudar 1 João capítulo 4, onde vimos aí que João, que antes era chamado Filho do Trovão por Jesus, hoje nós conhecemos também João como discípulo do amor, ou discípulo amado, ou discípulo que mais falou sobre o amor. Isso prova, queridos, que esse amor de Deus transforma vidas. Desde que se permita que Deus transforme, Jesus transforme, o Espírito Santo transforme, e com certeza somos pessoas diferentes, só basta permitir. Antes de nós iniciarmos a nossa leitura, como sempre, convido você a baixar sua cabeça, a fechar os olhos, a se concentrar em Deus, porque precisamos dele para compreender a sua palavra. Vamos juntos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, agradecemos mais esse dia, agradecemos pela vida. Muito obrigada, Pai, pela semana que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada pelos livramentos, pelas bênçãos. Obrigada pelas tuas permissões de muitas vezes nós termos que sim aprender de Ti de uma forma um pouquinho mais dolorosa, mas precisamos. De vez em quando precisamos sim daquele puxãozinho de orelha e que o Espírito Santo fale ao nosso coração para nos dar força, coragem, fé, discernimento para assim continuarmos prosseguindo e um dia nós estarmos juntos contigo, Senhor. Então nos transforme mesmo. Pedimos o Teu Santo Espírito na nossa vida para nos iluminar, nos ajudar, nos auxiliar, nos dar sabedoria, entendimento e que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Fique conosco no momento de agora, precisamos da Tua bênção especial, nos dando esclarecimento da Tua palavra. Abençoe cada ouvinte, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, no programa anterior, nós estudamos 1 João capítulo 3, onde o discípulo amado deixou muito claro que Deus é Pai, que Deus é Santo, e por esse fato nós somos seus filhos e que devemos também ser santos, separados, diferentes, obedientes a Deus. Ele esclareceu também qual é a diferença dos filhos de Deus para os filhos do maligno, onde ali a gente pôde compreender com um pouquinho mais de detalhes que aquele que faz a vontade de Deus se torna filho dele, e aquele que faz a vontade do inimigo se torna filho dele também. A separação aí entre o amor do mundo e o amor a Deus. Ele finalizou o capítulo, que o amor aos irmãos, e que nós devemos exercer esse amor aos irmãos, porque já que somos de fato todos filhos de Deus, então somos todos irmãos. E que também apareceu ali no capítulo 3, o ódio ao mundo, em que devemos de fato detestar, aborrecer as coisas que vêm do mundo, não as pessoas, mas tudo aquilo que o inimigo traz
através das paixões mundanas. Então, que sejamos assim, filhos de Deus, amáveis, obedientes, santos, separados, amigos de Deus, amando uns aos outros, porque muito em breve esse Pai Celestial irá dar a ordem para Jesus voltar. E que assim estejamos prontos, não é mesmo? Vamos agora para o capítulo 4, onde primeiramente nos primeiros versos, João ele faz um alerta sobre os falsos profetas e os verdadeiros crentes. No decorrer do capítulo nós vamos ver também ele descrevendo sobre o amor, como a gente já viu aí na introdução. Vamos juntos ler? Quero iniciar a partir do versículo 1 até o versículo 6. Leia junto comigo aí na sua Bíblia. Minha versão é a versão internacional, mas o sentido é o mesmo, tá bem, gente? Então vamos juntos ler. Versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Só nesses 6 versos, a primeira coisa que João quer nos mostrar e que a gente faça de prática na nossa vida é ter discernimento. Discernir o que é verdadeiro, o que é falso, pessoas falsas, pessoas verdadeiras, amor de Deus, amor do mundo. Então temos que fazer essa diferença e ter esse discernimento. Esse discernimento é, na verdade, sabedoria de Deus. Tanto é que você vê o bem e vê o mal e reconhecer e praticar só o bem e evitar só o mal, isso é sabedoria perante os olhos da Bíblia. Veja que ele fala amados, né? Logo começa. Lembrando que, quando João escreveu a primeira carta de João, e ele estava liderando Éfeso, a igreja de Éfeso, provavelmente entre o ano 85 a 95, e ele escreve com a vontade, com a missão e com o desejo de combater heresias, levar segurança da salvação e mostrar amor e obediência a Deus. E aqui está o terceiro ponto, amor e obediência. Mas veja que quando fala espíritos, para não crer em qualquer espírito, ele não está falando aqui de assombração, de fantasma. Veja, não crer em qualquer espírito. Apareceu um fantasma, nesse acredito e nesse não. Não é esse sentido. Espírito aqui é justamente pessoas, aqueles missionários, aqueles falsos cristãos, ou aqueles falsos pregadores. Ou seja, não crer em qualquer pessoa que está falando de Deus, ou da Bíblia, ou de qualquer coisa, mas examine para ver se eles procedem de Deus. Porque, olha, muitos profetas aqui, tá, a resposta, têm saído pelo mundo. E esse saído é do grego de espalhar. Então, há falsos profetas espalhados e que se espalharam pelo mundo inteiro. Por isso que precisamos ter discernimento, pedir sabedoria para reconhecer qual é o certo ou não. E o verso 2, ele dá essa indicação. Vocês podem reconhecer deste modo, 2 pontos.
aquele que confessa que Jesus Cristo veio. Então, um falso profeta, ele não vai ficar dizendo Jesus Cristo não veio, ou Jesus Cristo não existe. Um profeta de Deus não vai dizer isso. Ele vai dizer que Jesus veio, morreu, que existe, sabe? Então, você tem que olhar isso. Mas você pode pensar, bem, um falso profeta, ele pode dizer também que Jesus veio, bonitinho, e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem o princípio de hipocrisia ou mentir. Pode ou não pode? Pode. Mas aí está outro ponto. Como é que você reconhece um falso profeta dizendo que Jesus veio, mas ele pode estar mentindo? Pelos seus frutos. E a gente vê que Jesus veio, como o João disse, mas Jesus veio em carne, veio encarnado. É confessar que Jesus desceu do céu, veio aqui e nasceu de fato de uma virgem e se tornou ser humano. Porque o Deus do céu, que é Jesus, se tornou ser humano aqui na terra. E os falsos profetas negam isso. E é isso que João faz o alerta para nós termos cuidado em relação a isso. Por isso que quando ele diz que todo espírito que não confessa, quando fala espírito, Cano já enfatizou bem, não é pessoa morta, até quando a gente vai lá para a criação, que Deus deu o espírito, ou seja, o fôlego de vida, que é a pessoa viva. Então, qualquer camarada que vier por aí dizendo, olha, Jesus, esse negócio de Jesus encarnado, que ele veio para cá, que ele nasceu numa virgem, que ele se tornou ser humano, é balela, não creiam. É isso que João está dizendo, gente. As pessoas por aí afora, falsos cristos, falsos profetas, estão aí promulgando a mentira, baseado em ideias próprias e até satânica. Mas ele diz bem claro, gente, até no versículo 4, filhinhos, vocês são de Deus, então vocês têm vencido esses falsos profetas. Ele está dizendo, gente, olha, não acredita nisso não, porque maior é aquele que está em vocês. Deus é muito maior do que qualquer ideia mundana, do que qualquer filosofia de homem. Então, ele disse bem claro que essas pessoas estão procedendo das ideias, das filosofias, tradições do mundo. Então, por essa razão, eles falam do jeito que eles sabem, do mundo, as ideias, as filosofias, as ideias que o inimigo coloca em sua cabeça. E, infelizmente, muita pessoa escuta. Se a gente parar para pensar, tem muitos charlatãos por aí dizendo que é o próprio Jesus, que saiu realmente, que veio do céu, que veio para salvar, e anda para cima e para baixo aí. Então, assim, não só no Brasil, mas fora também. E isso é um motivo da gente parar para pensar e olhar e seguir o que as escrituras dizem. Porque Jesus veio sim em carne, ele corporealmente não está aqui, mas vai voltar, né, muito em breve, de maneira corpórea, literal, e nós vamos ver sua face. Hoje nós sentimos a presença de Jesus através do Espírito Santo. Então é esse o alerta que João está fazendo para mim e para você. Abra os olhos, preste atenção nesses falsos profetas, nesses falsos crentes e olhe diretamente para a Bíblia, que ele diz, eu e você, nós somos de Deus, então escuta as coisas que ele é de Deus. Jesus veio em carne, sim. Jesus encarnou, sim. Jesus se tornou ser humano, sim. Morreu numa cruz e faleceu. E ficou 3 dias na sepultura, mas ele ressuscitou e o melhor de tudo, voltará. Lembrando que outro ponto que João quer dizer é justamente para reconhecermos a voz do pastor, que é Jesus. Porque esses falsos mestres, eles estão tentando liderar as ovelhas de Deus para obter fama ou recursos financeiros, ou tentar ou querer ser um grande líder, mas no fim não é. Olha o que Jesus mesmo falou em João capítulo 10, verso 16, que ele diz, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu a conduza também. Elas ouvirão a minha voz, olha só, e haverá um só rebanho e um só pastor. E no verso 14, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então Jesus está dizendo que ele é o único caminho. E para termos a liderança de outras pessoas, para ouvirmos outras pessoas, primeiro precisamos conhecer a voz de Jesus Cristo. Por isso que tem muitas pessoas que
são enganadas facilmente, que caem em ciladas muito facilmente, porque não ouviram ainda, ou quando ouvem, não ouviram perfeitamente a voz de Jesus Cristo. São facilmente maleáveis. Ou os falsos espíritos, ou os falsos profetas, eles têm uma enganação muito forte. Por isso que precisamos estar enraizados e alicerçados em Jesus Cristo. O verso 5 diz: ele vem do mundo, esses falsos cristãos, por isso o que falam procede do mundo. Então, se você conhece a voz de Deus, ouve a voz de Deus, está impregnado de Deus, a voz do mundo não vai te derrubar. Por isso que precisamos ouvir mais daquele que é de Deus, que é o próprio Jesus. Amém. Ficou muito claro só esses 6 primeiros versos. Então, que a gente creia de fato no que a Bíblia diz, no que Deus diz, e sejamos obedientes a Ele e à sua palavra. Nos próximos versos, do 7 até o 12, aqui a gente já começa vendo uma descrição do próprio Deus. O que é Deus para você? João diz que Deus é o próprio amor. Amados, versículo 7, leia junto comigo. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Que lindo! Aqui, mais uma vez, João, ele está dando uma ênfase muito grande, como no capítulo 3, de amarmos uns aos outros. E é um grande desafio, não é, gente? Porque o que a gente vê hoje em dia é mais o ódio, a raiva, a inveja. A gente liga a TV e nos noticiários é só o que vê, nas redes sociais são brigas e mais brigas, violência, um atacando o outro, e por muitas vezes motivos banais, a paciência acabando. Então aqui o convite ainda é atual: amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então todo aquele que professa que é de Deus, que ama a Deus, deve amar também, porque Deus já nos ama. Então aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então aquele que odeia é de Deus? Não. Aqui a gente está numa clareza muito grande, que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então aquele que propaga amor, aquele que demonstra amor, que testemunha amar, e eu enfatizo mais uma vez, não é amor romântico, mas é amor de se doar para o próximo, de ajudar ao próximo, de ter paciência, de ter compaixão, respeito uns com os outros. E o exemplo mais claro e mais sucinto de amor, o próprio Jesus. Olhando para Jesus e suas atitudes, fica muito mais fácil a gente definir o que é amor. E esse mesmo Jesus que ama a mim e a você, ele pede que eu também e você amemos uns aos outros. Talvez seja difícil você amar uma pessoa que nunca viu, assim como você ama também a sua família. Mas veja que quando o verso diz para amarmos uns aos outros, é no mínimo, sabe o que é no mínimo? Você ser cordial, gentil, ajudar, ser prestativo, isso sim ainda já é um tipo de amor. Então tem muitas pessoas que não é nem isso. Fala com
passa por outra pessoa e nem fala, não ajuda as pessoas necessitadas, sabe? Uma pessoa altamente avarenta, egoísta. Isso não demonstra amor, mas uma pessoa que está sempre cumprimentando todo mundo, ajudando, falando, sabe? Uma pessoa que está ali ajudando aqueles necessitados de forma A, B ou C. Esse tipo já é um tipo de amor. Porque Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 24, verso 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então João aqui está dizendo, pelo menos ajude o próximo, pelo menos converse, seja gentil, cordial, diga um oi, obrigado, as palavrinhas mágicas, sabe? Pelo menos isso, porque isso já transfere o amor de Jesus para outra pessoa. Então, uma pessoa necessitada no meio da rua, quando alguém chega e dá um prato de comida, diz um Deus abençoe, um obrigado e tudo mais, a pessoa que recebe, ela já consegue sentir ali o amor de Jesus Cristo. Porque lembrando, Jesus Cristo, ele tem a essência, ele é o amor e essência em pessoa. E você ama seu marido, sua esposa, seus filhos, sua família, porque Cristo amou você primeiro. Então, quando Deus derrama amor na sua vida, o amor que Deus derramou na sua vida é transferido para outras pessoas, é compartilhado, é espalhado. Por isso que precisamos primeiro buscar o amor de Cristo no nosso coração, encher o nosso tanque de combustível, entre aspas, sabe, de amor do nosso coração para compartilhar com os outros. E veja no verso 8, quem não ama não conhece a Deus. E esse princípio é muito importante. Por isso que muitas pessoas que estão matando, roubando, quando dizem que tem Jesus no coração, na verdade, pode até ter, porque não podemos julgar, claro, né? Mas uma pessoa que diz que tem Jesus e está lá fazendo maldade, é porque talvez não conhece a Jesus ou precisa buscar, sabe? Não sei. Mas precisamos dizer que amamos Jesus e também compartilhar esse amor também. Muito bem. Então, assim, é uma coisa muito simples, Evandro, e automática de se entender. Porque aqui João está deixando bem claro para mim e para você, ó, Deus te ama, então ame também. Deus perdoa, então perdoe. É difícil para nós, porque nós somos seres humanos, somos falhos, somos errantes, somos pecadores. Mas quando temos Jesus, a coisa já fica mais simples, fica mais fácil. Porque Deus já manifestou o seu amor por nós, enviando Jesus para morrer por nós, pagando a dívida que nós nunca pagaríamos. Você quer morrer? Não, nem eu também não quero morrer. Mas o pecado faz isso conosco. E Jesus veio isso para nos resgatar da morte, e essa morte é eterna. Então, meus queridos, nisto consiste o amor. Não que a gente tenha amado a Deus primeiro, que nada, é Ele quem nos ama primeiro. A gente só corresponde a esse amor e às vezes mal correspondido, tá? Então Deus nos convida para amar como Ele nos ama, a perdoar como Ele nos perdoa. E nós devemos seguir esse exemplo, já que a gente confessa que somos de Deus. Então Jesus já fez sua parte, continua fazendo, Deus também, agora somos nós. Nós também devemos fazer a nossa parte. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, meus queridos, nós também devemos amar uns aos outros. Se o outro é um pouco difícil, é porque a gente quer muito que o outro às vezes seja igual com a gente e tudo, né? Mas muitas vezes não é. E como demonstrar isso? Mas olhemos para nós mesmos, que também Jesus nos ama, mesmo nós sendo errantes e pecadores. E peça a Deus muita oração, através da oração, com muito amor, com muita perseverança, que Deus vai colocar assim amor e perdão no seu coração. Isso me faz lembrar um fato que aconteceu recentemente lá em São Paulo. Não sei se vocês ouviram, ou então você, Evandro, que eu vi que uma professora foi dar aula normalmente para um 8º ano, e os alunos, né, um em especial, foi lá e colocou caco de vidro no seu copo de água. Não sei se você ouviu falar. E isso comoveu muitas pessoas da internet. Era uma escola municipal. E os outros ficaram rindo, sabiam, porque
Foi um momento em que a professora estava distraída e ele colocou lá os cacos de vidro no copo da professora, juntamente com outros 2 coleguinhas que também tramaram. E o restante da sala ficaram somente olhando, burburina, né, ali rindo e tal, mas ninguém avisou a professora. Então, quando chegou o momento que ela ia beber a água, só ouviu alguns alunos dizendo assim: se fosse você, eu não bebia essa água, professora, e rindo, fazendo chacota dela. Mas toda a sala estava envolvida nesse ato. Quando ela foi olhar a água, realmente estava lá cheia de caco de vidro. E aquilo ali abalou ela de uma tal forma que ela teve que ter atendimento psicológico. Ela gravou até um vídeo também chorando. E aí a gente para pensar, onde está o amor, o respeito? E a atitude da escola foi suspender esses 3 alunos, agora até o final de julho. E aí o que causou mais revolta foi porque julho é o mês de férias das crianças, né? Então, onde está o amor? Onde está o respeito? Onde está o carinho, a gentileza para com o outro, né? E hoje em dia tem muitos professores que vão trabalhar com medo, você sai de casa com medo. Então, meus queridos, Jesus já disse que o amor esfriaria de muitos, mas ele não disse de todos, de muitos. Mas que eu e você façamos parte desse grupo que ainda propaga amor. Porque a gente, como a Bíblia diz aqui, se a gente diz que é de Deus, então amemos uns aos outros. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está em nós e nós seremos aperfeiçoados. E o verso 9 fala muito bem que nós recebemos o amor quando reconhecemos e vemos o Filho unigênito morrendo por nós ali na cruz. Então, a maior oferta que o ser humano recebeu foi Jesus. O maior doador foi Deus. O maior altar foi a cruz. E quando você ali olha o sacrifício de Jesus Cristo, você percebe o quão grande foi aquele amor ali por todos nós, é ou não é? Quando você pega, por exemplo, 1 João capítulo 3, verso 16, aqui mesmo diz, Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Outro exemplo também, parecido com esse, Leila, foi quando um aluno veio com uma espada, katana, querendo fazer uma chacina, e a professora teve que lutar com esse aluno, ela conseguiu tomar, e esse aluno veio para matar muitas crianças, e a professora ficou ferida, ou seja, a professora deu a vida para salvar os alunos. Então não existe amor maior do que dar a vida pelos nossos irmãos. Então muitas pessoas não fariam isso. Mas para isso é necessário Jesus Cristo no coração. Por isso que quando você é preenchido por Jesus Cristo, esse amor não precisa e não deve ficar só no seu coração, tem que ser compartilhado. Óbvio, é bom o amor de Jesus Cristo no seu coração, mas não só deixe, compartilhe, divulgue esse amor, espalhe esse amor. Porque mesmo que o amor realmente esteja acabando, ainda nunca vai acabar, porque sempre tem a quem ouvir a mensagem, sempre vai ter alguém que vai ter amor no coração pelas pessoas e vai disseminar a mensagem de Cristo. No verso 10, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Outro motivo porque você ama a Deus e compartilha esse amor, porque o amor de Jesus Cristo e o sacrifício de Jesus apagou os nossos pecados, nos tirou da condenação eterna e nos conduz para a vida eterna. Então, só em saber, Leila, que você agora não vai mais queimar no lago de fogo, mas estará para sempre no céu, é ou não é motivo de amor? Sem dúvida, e temos que ser gratos a esse amor, porque não merecemos, viu, gente? De jeito nenhum. Mas mesmo assim, como foi dito aqui, ele nos amou primeiro, ele demonstrou primeiro, ele que correu atrás de nós, ele que foi até o perdido, Jesus que veio até aqui. E a única coisa que Deus está pedindo para mim e para você é para corresponder a esse amor. Então que a gente escute sua palavra, se de fato somos de Deus, ouçamos que Deus é amor e que devemos também amar uns aos outros. Deus e uns aos outros, ok? Seguindo nossa leitura,
Vamos do 13 até o versículo 21 e finalizamos o capítulo de hoje. Leia junto comigo, versículo 13 em diante. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Não vi maneira mais linda de João terminar esse capítulo. E fazendo até enquanto eu li aqui, Evandro, fazendo um respaldo, quantas vezes nesse capítulo João disse amor? Muitas e muitas vezes, eu não contei, gente, mas foram muitas vezes em que ele disse o amor de Deus, que o amor tem que ser aperfeiçoado em nós, que amemos uns aos outros. No amor não há medo. Então, quantas vezes não foi dita aqui a palavra amor? Isso para dar ênfase de que nós, para permanecermos em Cristo e em Deus, devemos amar. E ele repetiu várias vezes a palavrinha que é essencial para todo mundo, mas que muitos estão esquecendo, que é justamente amor. Porque muitas pessoas estão mais enraizadas e vivendo nas suas próprias paixões do que no próprio amor, que é a base fundamental da vida. Então, por isso que precisamos permanecer nesse amor. No verso 13, sabemos que permanecemos nele ele e Deus em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então, quando você estuda a Bíblia, quando você ora, quando você tem a sua devoção, o seu momento com Deus, o Espírito de Deus é colocado em você, porque você está amando ter esse tempo com Deus, em passar esse tempo com Deus. E no verso 14, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Outro ponto, como eu tinha mencionado, pelo fato do sacrifício de Cristo nos tirar das terríveis trevas e nos guiar pela maravilhosa luz. Verso 15, se alguém confessa publicamente, isso aqui não é só no esconde, não é publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Por isso que o batismo é algo público, para mostrar de que você está amando a Deus mais do que o mundo. Então, olha só como é importante você ter esse amor e essa comunhão com Cristo, porque você demonstra isso publicamente. E é um ato também de amor você dizer que ama Cristo publicamente. No verso 16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Como é que dá para amar alguém sem confiar? Então, quando você confia em Deus, isso também é amor. Quando você tem fé em Deus, isso também é amor. Quando você crê que Deus vai te abençoar, proteger, guiar, isso também é amor. Há várias formas de amor, mas quando você vê a Deus e busca a Deus, esse é o tipo de amor maior. E ainda no verso 16 ele fala, Deus é amor e ponto. Como eu tinha mencionado, Deus é a própria essência do amor. E essa essência
ela deve estar em nós também. Então, que de fato a gente coloque em prática isso, porque aqui ele falou também uma questão importante, que é nisso se aperfeiçoa, nisso em nós aperfeiçoado o amor, porque perfeito nós não somos. Perfeito, a perfeição só alcançaremos quando Jesus voltar e nos restaurar. Mas ele quer dizer que o amor é algo perfeito, porque Deus é perfeito. E essa perfeição, ela tem que habitar em nós, não por quem nós somos, mas porque o amor de Deus habita em nós. Porque quando você vê uma pessoa que é totalmente diferente do que o mundo propaga, você pensa, poxa, essa pessoa é diferente, né? É quase perfeita, porque ela mostra amor, mostra gentileza, mostra empatia, mostra cuidado. Sua vida é um testemunho de uma pessoa amorosa. Então, ela só não é perfeita porque ela é pecadora, mas as ações, ela demonstra que de fato ela é uma pessoa que nasceu de Deus e confessa que Jesus Cristo está em sua vida, tá? Então é isso que nós devemos fazer, que nós não devemos ter medo de amar. Eu acredito, Evandro, que para você amar nesse mundo você tem que ter coragem, muita coragem. Para seguir Jesus você tem que ser corajoso ou corajosa, porque para você amar, demonstrar empatia, demonstrar atos de bondade para uma pessoa que ele fez mal é complicado, é bem difícil, até porque Jesus ele pregou sobre isso no Sermão do Monte, né? Que antes a gente ouviu falar que era olho por olho, dente por dente, aí Jesus vem e diz, não, olha, eu estou dizendo, ore por quem te persegue, ame quem te odeia. Então Jesus foi lá e colocou tudo ao contrário. Mas é essa a essência dele, a essência de Deus, é esse amor demonstrado, principalmente na própria cruz. E que nós também tenhamos esse desejo, essa vontade, esse querer, e olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu não consigo amar, mas eu preciso do Senhor para me ajudar a amar. Porque só nós mesmos não conseguimos. Eu me lembro, Evandro, que quando foi para aceitar a Jesus, a fé, há mais de 20 anos atrás, eu estava falando com minha mãe e eu disse a ela, a pessoa para ser crente, evangélico, ser de uma igreja, tem que ser extremamente bom, tem que engolir muitos sapos, você tem que demonstrar esse amor e que não é uma coisa fácil. O que é mais fácil hoje, amar ou se vingar? Amar ou odiar, ter paciência ou ter raiva, ignorar ou dar atenção. Então é um desafio muito grande para nós. Mas se nós estamos arraizados em Cristo e queremos de fato fazer a vontade de Deus, devemos então largar o próprio eu e fazer a vontade de Deus. Porque o próprio autor deste livro é testemunho ocular. João não tinha paciência. João disse, não, joga fogo lá em todo mundo, acaba logo com todo mundo. Isso aí também pode passar na nossa cabeça. Mas hoje em dia não, hoje a gente lê o próprio João dizendo, não, gente, ame uns aos outros, tenha paciência. Então, João, ele soube, entendeu, vivenciou o que é amar de verdade. Tanto é que, como ele era muito chegado a Jesus, ele reclinava sua cabeça no peito de Jesus, no ombro de Jesus, porque ele já sentia esse amor. Então, gente, qual é o convite aqui? Amemos uns aos outros, porque se você diz que é de Deus e odeia seu irmão, como você pode achar que o amor de Deus está em você? Não está. É assim que João está finalizando sua carta. Como é que você disse que ama a Deus? Você nem está vendo Deus e diz que ama? Então imagina, e o irmão que você está vendo, você não ama? Como pode isso, não é? Então que a gente saiba ser verdadeiramente leais, fiéis e amorosos uns com os outros. E no verso 18 melhor falando, que é o amor não há medo, é no sentido de, eu tenho amor e fé de que vai ser, meu ente querido vai ser curado e protegido. Não, mas eu tenho medo de que possa acontecer isso. Não pode. Então, se você crê que Deus vai curar, que Deus vai proteger e tem aquele receio, sabe, ainda não é amor perfeito de Deus. Então, você precisa expulsar esse medo. Você vai orar para que
você passe em algum concurso, arrume um trabalho, seja curado e tudo mais, mas tendo medo de que Deus possa fazer por você, isso não demonstra amor, então tem que ser lançado fora. E no verso 20, se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão aqui, vê como é que pode amar quem não vê que é Deus. E ele nos deu esse mandamento, né, que ame a Deus, e apesar de que os 10 mandamentos, o fundamento ali do amor, dos 10 mandamentos é amor. Então se Deus diz para não matar, ele está dizendo sim para a vida, sim para o amor que é a vida. Então tudo da Bíblia, de ponta a ponta, tem algo envolvido do amor de Deus, do caráter de Deus e de quem Deus é. Por isso que precisamos estudar e conhecer mais da Bíblia, para conhecer mais desse amor que é Deus e viver esse amor que é Deus e compartilhar esse amor que é Deus. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Vamos ouvir agora o pastor Michelson Borges trazendo mais detalhes do capítulo de hoje. Fica por aí que a gente volta já. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir em 1 João capítulo 4, e eu repito que é importante que você leia em sua Bíblia o capítulo antes de ouvir as reflexões aqui, porque assim você aproveita mais, você pode comparar também com os insights que você tiver, com as compreensões que você tiver a partir do texto. Então que tal fazer isso a partir de hoje, de amanhã e sempre? Todos os dias ler pelo menos um capítulo da Carta de Amor de Deus, a Bíblia Sagrada. Você tem muito a ganhar com isso. O verso 1 do capítulo 4 mostra que nós devemos realmente ser um tanto céticos quando temos contato com algumas ditas revelações, alguns pretensos profetas, porque o conselho aqui é que nós temos que provar os espíritos, ou seja, nós temos que conhecer bem a Bíblia, bem a palavra de Deus, conhecer bem os profetas e o que eles escreveram, a fim de escolher ou saber discernir entre as mensagens que nós ouvimos por aí ou que tentam nos apresentar. Provai os espíritos para ver se procedem do Senhor. Isso só é possível, repito, conhecendo bem a palavra de Deus. Para identificar o falso profeta, devemos conhecer bem os verdadeiros, portanto. Duas coisas perigosas são acreditar em tudo e descrer de tudo. Quem não conhece a Bíblia cai na conversa de qualquer espírito. Versos 2 e 3, quem não confessa que Jesus é o Filho de Deus encarnado não procede de Deus, porque o anticristo nega Cristo, e qualquer um que negue que Cristo é Deus em forma humana, que veio nos salvar e que agora intercede por nós no santuário celestial, qualquer um que negue a divindade de Cristo, esse tem o espírito do anticristo, aquele que nega o Cristo. Verso 4, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Portanto, não precisamos ter medo de nada. No verso 7, vemos que se nós queremos amar mais e de verdade, temos que entender as palavras que neste verso estão escritas e dizem: o amor procede de Deus. Se você quer amar, busque a Deus. Deus é a fonte do amor. O amor é um atributo comunicável de Deus. Busquemos isso nele. Verso 8 ainda diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus tem muitos atributos e muitas características, mas o que mais o identifica, sem dúvida, é o amor. Vida de verdade só por meio dele, é o que diz o verso 9. Deus manifestou o seu amor enviando Jesus para morrer por nós. Amor que não é demonstrado não serve para nada. Verso 11. O exemplo de amor de Deus deve nos motivar a amar os outros de forma desinteressada. E o verso 12 diz que amor se aperfeiçoa pela prática do amor. 14. João teve o privilégio de ver e testemunhar o maior dom que o céu poderia ter nos enviado, o Filho de Deus. No verso 16 encontramos aqui uma promessa: confie no amor de Deus, mesmo que o mundo desabe ao seu redor. Mesmo que tudo dê errado, saiba que Deus está cuidando das circunstâncias e visando ao seu bem-estar eterno, a sua vida eterna. Isso é o mais importante. Então Deus usa as circunstâncias que Ele não criou, muitas vezes, situações difíceis, tristes, para o nosso bem. Temos que confiar nele. Todas as coisas cooperam para o bem, não é? Lembra do que Paulo escreveu? Verso 17, quem anda com Deus em amor não teme o juízo. 18, servimos a Deus por amor e com os olhos no céu, ou por medo do lago de fogo.
Qual é a sua motivação para estar com Deus e para caminhar para o céu? É o amor pelo Deus que fez a promessa, olhando com esperança para o céu, ou o medo da perdição? Infelizmente, muitas pessoas servem a Deus por medo de um inferno, por medo de uma condenação. Tenho certeza que um pai não fica feliz quando sabe que seus filhos têm medo dele. Não que o respeitem e o amem, mas têm medo dele. E com certeza Deus também tem esse sentimento. Ele não quer que nós o sirvamos por medo da condenação. Ele quer que nós o sirvamos por amor, em reconhecimento por tudo que Ele fez por nós. Isso torna a vida cristã leve, prazerosa, plena e cheia de significado. Não uma vida de opressão, de medo do castigo. O verso 18 diz ainda que o perfeito amor expulsa o medo. É assim, quando amamos de fato a Deus, o medo é mandado embora. Não precisamos temer. Deus é nosso Pai, nosso Criador, aquele que tem o maior interesse em nosso bem-estar presente e eterno. Temos que conhecê-lo, portanto. Temos que saber quem é o nosso Deus. Verso 20, quem diz amar a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois o amor de Deus nos leva a amar as pessoas. É uma contradição dizer que ama a Deus e não perdoar o próximo, odiar as pessoas, querer o mal delas. Isso prova que a pessoa não ama coisa nenhuma a Deus. É só da boca para fora. O amor nos leva a amar. O amor a Deus nos leva a amar as pessoas que Deus criou. Verso 20. Quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. João aqui foi cirúrgico. E o 21 termina dizendo que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Esse é um capítulo que deixa muito claro o perfil do apóstolo João, o discípulo do amor, aquele que entendeu que o maior atributo de Deus, a essência de Deus, é justamente o amor. E que aquele que vive com Deus manifesta esse amor a todas as pessoas. João é um exemplo disso. Ele que era um discípulo tão irritadiço, aquele que queria condenar as pessoas, era chamado filho do trovão, tornou-se esse homem amoroso, preocupado com o bem-estar das pessoas, e aqui falando tanto sobre o amor. O mesmo poder que transformou João nessa pessoa pode transformar você também em uma pessoa amorosa. Basta, como João, ter comunhão constante, diária, com Jesus, com o Deus do amor. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia do Deus de amor. Cultura FM. Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Somos um, Senhor, somos uma palavra, somos um, Senhor, e para sempre seremos todos um amor. Saberão quem nós somos pelo amor, saberão quem nós somos pelo amor. Somos mãos que levantam, somos um coração. Somos mãos que levantam, somos um coração. E faremos do exemplo dele nossa direção. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor,
Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o saberão quem nós somos pelo amor. Isso mesmo, saberão quem nós somos pelo amor. Então, que demonstremos esse amor e testemunhemos do próprio Deus, que é amor. Que Deus abençoe você, sua vida, que você tenha muito amor para dar e demonstrar, e assim as pessoas possam ver Jesus em você. Um abraço, até o próximo programa. Lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Ame o próximo, ajude, cuide, se importe, porque esse é o princípio do amor de Deus para cada um de nós. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelo estudo da Tua Palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e precisamos e devemos compartilhar Teu amor com o próximo. Então nos ajude a falarmos de Ti, a pregar de Ti, a viver mais de Ti e estar, Senhor, sempre presente com o Senhor. Abençoe essa casa, essa família, oramos, te imploramos e que seja feita a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém.